Bom, imagina que tu tem um bom controle financeiro e do nada tu identifica uma possível dívida de 10 mil reais que não estava no teu planejamento. Bom, talvez seria uma situação meio alarmante, faria com que tu vendesse de alguma coisa, abrisse mão de alguma coisa que tu tem de imediato para quitar essa dívida. Só que imagina se essa dívida fosse maior, não 10 mil reais, ela fosse 100 mil, pior ainda, 1 milhão, pior ainda, 1 bilhão, ou mais do que isso, 20 bilhões de reais. Um rombo de 20 bilhões no teu orçamento que não estava previsto. Bom, a situação seria muito alarmante, pois é. Foi isso o que foi descoberto pelo então diretor que pediu demissão, se demitiu do cargo, Sérgio Rial, após perceber que na Americanas tinha um rombo de 20 bilhões de reais. Pois é sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo, como que isso passa despercebido, como que aconteceu isso e como isso pode te impactar como empreendedor e também até como consumidor. Mas antes, já deixa teu like, se inscreve no canal porque isso está aquele incentivo para a gente trazer cada vez mais conteúdo. Então, vamos do início. A Americanas, no terceiro trimestre de 2022, tinha divulgado um balanço patrimonial, na qual ela não estava assim das melhores, certo? Só que o balanço patrimonial dela identificava que o patrimônio líquido era próximo aos 15 bilhões de reais. Quer dizer que o patrimônio da empresa, depois de descontar todos os seus passivos, então sendo patrimônio líquido, seria de 15, muito próximo ali aos 15 bilhões. Tudo bem? Então vamos continuar a partir disso. No dia 2 de 1 de 2023, a empresa admite para o cargo de diretor Sérgio Rial, um ótimo nome que foi muito bem visto pelo mercado, fazendo com que as ações se valorizassem. E até aí estava tudo bem. Só que 9 dias após assumir o cargo, ele pede demissão. E depois de pedir demissão é identificado um rombo de 20 bilhões de reais. Vale ressaltar que se o patrimônio líquido da empresa é de 15 bilhões, um rombo de 20 bilhões sendo identificado poderia ser então uma possível prévia de que a empresa estaria falida. Só que tem muito mais coisa por trás, porque vale identificar que a Americanas foi uma empresa fundada em 1929, então ela já passou por muita crise, por muita coisa, e que ela não é uma empresa pequena. E além disso, ela possui no seu quadro societário grandes fundos de investimento, grandes investidores, e dentre eles tem de maneira direta a empresa 3G Capital, que lá no seu quadro de sócios fundadores tem Jorge Paulo Lemann, mais alguns nomes que estão dentre os principais e homens mais ricos do Brasil, certo? Então tem bastante gente envolvida que pode trazer um pouco mais de segurança para o investidor, até porque esse trio vai ser essencial. Só que vamos compreender isso daí. Quando eu busco pelos fatos relevantes de uma empresa, eu identifico lá na Americanas o último fato, na qual ela diz o seguinte: a Americanas S.A., em atendimento ao disposto na resolução da CVM número 44, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta de fornecedores. Bom, como é que é isso daí da conta de fornecedores? Em tese, o que dá para entender disso é que imagina que o teu fornecedor, aquele que vai te fornecer aquele produto, ele tem várias condições de pagamento. E por meio dessas condições, preços diferentes que tu vai ter acesso. Só que claramente se eu pagar à vista por aqueles produtos, eu vou ter acesso a preços melhores. Então imagina que o que a Americanas fez foi, ao invés de negociar condições de 30, 60, 90 dias para pagar aquele fornecedor, ela disse para a instituição credora, para os bancos: olha só, assume minha dívida com o meu fornecedor e a minha dívida vai ser contigo. Ao invés de eu dever para o fornecedor, eu devo para o banco. E assim, eu acabo não comprometendo tanto o meu capital de giro e eu vou dever para o banco e também vou ter melhores condições para comprar à vista. Essa seria a teoria. E daí, vamos dar um andamento. Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam de dimensão de 20 bilhões na database 30 de 9 de 2022 e que a companhia estima que o efeito caixa dessa inconsistência seja imaterial. Basicamente, ela diz que essa falha na área contábil seria como se, na hora de calcular e deduzir os passivos, foram deduzidos os passíveis com fornecedores, mas não foi atribuído os passíveis, então, com as instituições bancárias, os novos credores, na qual devia-se essa dívida e ela foi aumentando. E daí,
ela identifica que a condição e que as consequências são imateriais, então que não vai acarretar direto, assim, não vai comprometer a empresa nesse primeiro momento. O Sérgio Real ele identificou em possíveis entrevistas que a empresa possui um caixa muito robusto, então que ela está meio que preparada, isso não vai trazer um impacto tão grande. Só que de fato a gente sabe que os resultados são muito diferentes. Por exemplo, a empresa já apresentou uma queda de mais de 80% na bolsa de valores. Então isso acaba sendo algo bem, pode ser especulativo, em função dos investidores quererem tirar a todo custo o seu capital, mas também identificam um possível déficit da empresa. Por quê? A Americanas, ao longo do tempo, ela já foi o maior marketplace do Brasil, hoje está dentre os 5 maiores, é uma posição muito relevante, só que para o grupo em si que envolve Americanas, Submarino, que envolve a Shoptime, isso é algo meio alarmante. Eu não sei se já percebeu, mas a Americanas ao longo do tempo, não sei muito bem na tua região, mas na minha região, ela já foi muito mais organizada, com lojas mais bonitas, mais cheias e mais modernas. Hoje na Americanas, bom, a gente presencia Americanas em shoppings que parece como se fosse um cenário pós-apocalíptico, onde tem áreas muito bagunçadas, com poucos produtos, enfim. Então a gente vê que essa empresa ela vem decaindo aos poucos. Ela já não tem o mesmo faturamento. Já dá para ver que a tendência é que ela vem perdendo esse market share para grandes players no mercado. Só que como esse evento em si, te traz um impacto? Imagina que se a Americanas agora, ela tem que estar mais focada para pagar essas dívidas com seus credores, isso acaba fazendo com que o seu potencial de investimento para crescimento e desenvolvimento seja muito menor. Porque eu não consigo pensar em crescimento se eu estou devendo. Então, primeiro eu tenho que pagar minha dívida para depois voltar a alocar capital para o meu investimento, para adquirir mais centros logísticos, para investir mais em produtos, em mídia. E aí tem mais um ponto. Após ser descoberto esse rombo, a Americanas, que tinha uma das maiores participações no patrocínio do reality show do Big Brother Brasil 2023, ela já logo falou com o diretor da Globo, abrindo mão da sua participação. E que agora, supostamente, o Mercado Livre seria o que iria admitir essa cota, pegando para eles essa maior participação no patrocínio lá dentro. Mas enfim, a empresa então passa agora a alocar muito menos capital no seu desenvolvimento e no seu crescimento e tenta agora ter negociações. Porque imagina que isso chateia muito. É uma empresa que foi fundada em 1929, que passou por tanta coisa, não ter visto um rombo desse. Gera muita dúvida e muita insegurança porque se passou diversas auditorias e como que num balanço, como que isso não é identificado um passivo tão grande de 20 bilhões. Vai ter negociações, eu acho muito improvável que a empresa vai acabar quebrando, só que nesse meio tempo a gente vê talvez uma Americanas caindo muito, perdendo muito market share, porque ela não consegue mais investir tanto no seu desenvolvimento e no seu crescimento, abrindo o mercado para outras acabarem pegando essa fatia. E para quem já tinha o seu capital lá dentro, para quem tinha sua empresa lá dentro, é importante sempre ressaltar a importância da diversificação para ter também os seus produtos em outros canais, porque senão, em casos como esse, pode ter um impacto muito grande no faturamento da tua empresa. Só que vale ressaltar que esse vídeo dá apenas um dos episódios, os primeiros episódios dessa história, e que ao desenrolar a gente pode trazer mais conteúdo para compreender o que de fato vai acontecer com Americanas. Desde já, esse foi o vídeo.